Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6h28, 6h28, horário de Brasília, desta segunda-feira, hoje 25 de março de 2024. Abraçando os nossos irmãos em todo o país, também do exterior. Sejam muito bem-vindos a mais um pós-madrugada aqui pela Rádio Manaim. Queridos, há uma circular que fala sobre os donativos para os irmãos e também os irmãos que foram afetados pelas chuvas no sul do estado do Espírito Santo, né? Aliás, toda a comunidade, são várias cidades que foram atingidas por mais de 100 milímetros, mais de 200 milímetros de água. Aliás, só para os irmãos terem ideia, a cidade de Bom Jesus do Norte, que fica ali perto de Cachoeiro, segundo, eu estou lendo aqui no site aqui da Defesa Civil, o acumulado entre sexta e até ontem, 304 milímetros, é muita água. Você sabe o que são 304 milímetros de água? São 304 litros de água no metro quadrado. Imagine isso, é muita água. Por exemplo, a cidade de Guaçuí, Mimoso do Sul, Apiacá, Alegre, Muniz Freire, Vargem Alta, Rio Novo do Sul, Jerônimo Monteiro, São José do Calçado e também Bom Jesus do Norte foram as cidades afetadas, eu estou lendo aqui no site da Defesa Civil, aqui do estado do Espírito Santo, foram atingidas por essas águas. Então, a Igreja Cristã Maranata está comunicando aos pastores e às igrejas da região da Grande Vitória que os principais manaenses aqui da região estarão abertos durante todo o dia, tá bom? Todo dia, para receber donativos para os irmãos afetados pelas fortes chuvas que atingiram o sul do estado do Espírito Santo. E o presbitério solicita que sejam priorizados itens como água potável, alimentos não perecíveis, roupas, calçados, produtos de higiene e limpeza. Amém? Os donativos estarão sendo recebidos ali em Cariacica e Viana, ali no Manaim de Cariacica, no bairro São Francisco, em Guarapari, no Manaim de Guarapari, na Serra, ali no Anfiteatro Manaim de Carapina, aqui em Vila Velha, em Jaboruna, e em Vitória, ali no Manaim da rodoviária, tá bom? Os irmãos podem levar os donativos até lá e lá eles serão remanejados até os irmãos dessas cidades que eu citei: Guaçuí, Mimoso, Piacá, Alegre, Muniz Freire e Bom Jesus do Norte. Amém, queridos? Então, você que quer ajudar, por favor, a hora é agora, tá bom? Então, você pode levar o seu donativo aos manaíns, você que mora em Cariacica, Viana, ali no Manaim de Cariacica. Você que mora em Vitória, Manaim da rodoviária. Ou, se você quiser, atravesse a ponte, traga aqui em Jaboruna ou ali no terminal, no Manaim de Carapina. Muito bem, queridos, outro assunto, são 6h30 que eu queria é um esclarecimento, tá bom? É um esclarecimento para que não fique nenhum tipo de dúvida. Eu recebi uma mensagem pelo, se não me falha a memória, foi pela rede social, pelo YouTube, né? Uma irmã enviou uma mensagem dizendo que ela fica muito triste, eu vou usar a palavra triste mais suave, porque quando eu cito aqui o nosso irmão Josias, que trabalha conosco aqui, então a irmã entendeu que quando eu falo Josias, o 02, é porque eu, segundo a irmã, estou me colocando no lugar do 01. E ela disse o seguinte, que o 01 é o Josias, pastor Josias e tal. Deixa eu só esclarecer para a irmã. A irmã fez uma tremenda confusão. Exatamente por isso que eu falo que ele é 02, porque o 01 é o nosso Josias Júnior, que eu chamo carinhosamente de JJ. Ele me dá essa liberdade. É o pastor Josias. Eu brinco com ele e falo que ele é o nosso pai-stor, porque ele é o nosso chefe, é o nosso pastor, nosso amigo, companheiro de trabalho, uma pessoa espetacular, que é o pastor Josias Júnior, para muitos Júnior. E nós também temos aqui na nossa equipe o nosso Josias Nunes, que é o nosso 02, exatamente para diferenciar do chefe, do funcionário, como eu no caso também sou. Mas no caso aqui, o seu xará, o Josias Nunes. Por isso, o 01 é o Josias Júnior, o nosso chefe, e o 02 é o nosso Josias Nunes. Desfeita, a irmã não precisa ficar com raiva por isso. Eu não me considero o 01, nunca estive nessa posição, nem é meu interesse. Tá bom? Aliás, eu estou falando aqui hierarquicamente, e não há nenhum demérito em chamar o colega de 02. Não há nenhum demérito nisso, ele sabe disso. E se ele
que é chamado 02 se sentisse ofendido, ele teria falado comigo. Amém? E para a gente finalizar esse assunto, o 01 é o Senhor Jesus. Importa que ele cresça e que eu desapareça, não é verdade? E eu devo ser aqui o 01500 por aí, 1800, não sei. Mas importa que ele cresça e que eu diminua. Então eu peço à irmã que não fique com raiva de mim por isso não, tá bom? Por favor, não fique. É uma coisa tão pequena. Só para a irmã ter uma noção, hoje nós estamos trabalhando aqui na técnica o nosso Josias Nunes, o 02. Não é o pastor, viu? É o 02, é o Josias Nunes. E lá no controle mestre está o William. Não é o William, o gerente de telecomunicações, o 01, não. É o William. O 02 é o William Nunes, meu Deus. Então, tem muitas pessoas com nomes iguais, xarás. Mas são tanto o Josias Júnior e o Josias Nunes, são duas pessoas diferentes, CPFs diferentes, entendeu? Moram em lugares diferentes. Pronto, está feita aqui a dúvida, está esclarecido, tá bom, minha irmã? Então, por favor, não fique com raiva de mim, não, tá bom? A paz do Senhor para a irmã, que Deus abençoe. E o dia que eu encontrar a irmã, quero abraçá-la com todo respeito, tá bom? Deus abençoe. Bom, desfeito isso, agora vamos aqui aos nossos pedidos de oração. Pedido de oração pela vida do irmão João Muniz. Ele está internado no Hospital Albert Einstein e está com infecção. Está precisando de uma vaga na enfermaria. Ele é padrasto da Ana Paula, lá do Rio de Janeiro. Vamos orar pelo nosso irmão João Muniz. Vamos abrir essa vaga para ele conseguir, para ele ser tratado logo, se Deus quiser. Orar pela Helena Alves de Oliveira, está internada em Recife, em Pernambuco também. Orar pelo Rafael Tobias, essa criança de 8 anos. Ele está com tumor, foi diagnosticado com tumor na cabeça. Ele é sobrinho da Arlete, da irmã Arlete Rangel, que mora na Itália. Eu não sei se ele está na Itália ou se está no Brasil, mas ele é sobrinho da irmã Arlete. E o Rafael, ele tem 8 anos, está com tumor na cabeça e agora começa um tratamento especial. Então vamos orar por essa criança. Hoje é aniversário da Ana Laura, filha do nosso querido irmão Leonardo Léo, que está nos Estados Unidos. Que alegria, hein, Léo? Dá um abraço aí na Ana Laura aí por mim e por nós aqui, tá bom? Aniversário dela. Deixa eu mandar um abraço aqui para a irmã Glória, lá de Campinas, São Paulo, que está sempre conectada ouvindo a gente. Um grande abraço para a irmã Glória, aí em Campinas, São Paulo. E também um abraço para a Lohane e para a irmã Jane, do quarteto. Estiveram ontem na nossa igreja, né, pastor Wallace? Uma festa. E uma festa, meu Deus, que graça, que coisa boa, né? A receber as irmãs do quarteto. Foi uma bênção, um culto maravilhoso. Aí depois do culto nós fomos conversando ali, quase 10 da noite saímos da igreja. Olha. Meu Deus, eu e minha esposa, os irmãos, o quarteto, foi uma bênção. Então quero mandar um abraço aqui à irmã Jane, uma pessoa espetacular, as irmãs do quarteto todo, né? Lembrei aqui da Lohane, me perdoe, esqueci o nome das outras irmãs, mas eu lembrei aqui da Lohane e da irmã Jane. Mas em nome delas, todo o quarteto recebe aqui o nosso carinho, o nosso abraço, viu? Muito bem, vou pedir o nosso Josias Nunes, o nosso 02, para colocar na tela pra gente o texto. O texto sagrado está em Salmos 34, verso 7. Por favor, Josias. Obrigado, querido. Está na tela, para quem está na TV Manaim. O texto diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Queridos, o autor desses salmos é o rei Davi. Esse é um cântico de louvor e confiança em Deus. Quando Davi louva a Deus, quando ele consegue escapar ali do rei Abimeleque e dos seus inimigos. Aqui, nesse texto, Davi expressa toda a gratidão a Deus pela libertação que ele encontrou, refúgio e segurança e livramento em Deus. E eu queria até citar aqui que mesmo em meio a tantas aflições, hoje, em 2024, pastor Leandro, Deus tem feito operações maravilhosas, operações maravilhas, em favor, não de todos, mas o Salmos é muito claro. O anjo do Senhor acampa ao redor de todos, não, ele fala, acampa ao redor dos que o temem e os livra. E nessa hora, de tanta aflição, de tanta luta, de tanta dor, Deus tem cumprido essa palavra. Ele tem
Ele tem livrado, ele tem trazido consolo, bênçãos, operações de maravilhas àquele que o busca, aquele que o serve, aquele que o teme. Paz, Senhor, pastor Leandro. Pai do Senhor, os companheiros aqui também que estão conosco, pastor Pierre, pastor Edson, pastor Wallace e todos que nos ouvem, né? A palavra Kleber diz que o temor é o princípio da sabedoria. Então o início de uma grande obra vem pelo temor, que é dado pelo Senhor. É um mistério, né? O amor, né? O amor ao Senhor Jesus, acima de todas as coisas, o temor por aquilo que o Senhor está fazendo, vai fazer. O servo do Senhor, ele vai viver esses mistérios, né? Que é o acampamento dos anjos, as libertações, as portas que se abrem por esses ministros que acompanham o trabalho da igreja, que guardam o trabalho da igreja e que trazem tanto conforto, né? Porque os anjos, né? Eles também ministram, né? Trazendo louvor, trazendo gratidão, trazendo alegria, mas trazendo conforto também e segurança, né? O Senhor Jesus, quando esteve em agonia, né? Os anjos vieram ali, o serviram. Então, exatamente. É o consolo nessa hora da igreja. Ela tem o temor, ela vive o mistério, que é essa ministração dos anjos, e ela vive a glorificação ao Senhor, verdadeira, genuína, porque o Senhor tem estado conosco. Estarei convosco todos os dias. O reino do Senhor, isso para nós é um alento, é um alívio, né? No início de semana, saber que se o temor do Senhor estiver presente, será o início, né? De uma grande obra que o Senhor ainda há de fazer nesse dia. Amém. São 6h41, pastor Wallace Rosete. Pastor, eu tive a curiosidade de buscar aqui no original bíblico, aqui no hebraico, quando fala assim, o anjo do Senhor acampa. Esse verbo acampar no hebraico significa sitiar para travar uma batalha contra o inimigo. Quando fala ao redor, não só fisicamente, mas também espiritualmente, a palavra aqui no original fala de uma muralha garantindo segurança, provisão, amor e fidelidade inabaláveis. É segurança de todos os lados, proteção, amor, enfim. O anjo do Senhor, ele é designado pelo Senhor, pelo próprio Deus, para estar ao redor do servo, para travar a batalha contra o adversário, em favor do servo, em favor daquele que teme ao Senhor. Então, ele o livra. Paz do Senhor, pastor Wallace. A paz do Senhor Kleber, a paz do Senhor os demais companheiros, pastor Leandro, Edson, Pierre, os nossos irmãos que nos assistem, que participam conosco. Que bom estar aqui, que bom estar diante desta palavra, né? Porque esse é um privilégio, né? É um privilégio da fé. É quando nós estamos sujeitos a essa intervenção da parte de Deus com os anjos que nos cercam, que acampam ao nosso redor, que essa, como o Kleber falou, essa muralha que nos protege. Graças a Deus. Isso é um grande benefício que só por aqueles que exercitam a fé podem ver essa operação. Que é muito, muito bom saber que a própria palavra de Deus diz que o guarda de Israel, que é o Senhor, não tosquenejará, não é verdade? O Senhor está atento a tudo. E os anjos, eles só agem, né? Os anjos do Senhor só agem diante de uma ordem de Deus. Então, quando a palavra fala a respeito do anjo que acampa, do anjo que está ao nosso redor, fala dessa bênção gloriosa que é a bênção do Senhor. Interessante, Kleber, porque nós vivemos hoje dias difíceis, trabalhosos, né? E se não fosse a intervenção dos anjos, muitas vezes nós pereceríamos, né? Verdade. E, na verdade, nós nem às vezes vemos, né? Sentimos, sabemos que eles estão agindo, e é muito por isso que eu falo que é atribuída à fé. Mas eu acho muito interessante que nesse texto aqui, o salmista, ele coloca no verso seguinte, ele diz, provai e vede. Na verdade, a palavra está querendo dizer para todos nós que nós podemos contemplar, provai e vede que ele é bom, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Então, eu sempre uso já usei por várias vezes esse texto, que às vezes as pessoas chegam não tendo experiência com Deus, então provai e vede, né?
eu fiz isso, eu provei e contemplei Graças a ação de Deus na nossa vida, é como você vê a ação de Deus na sua vida. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que nele confia. Então, tudo está atrelado a isso, a confiança, saber que existe um Deus que age, que protege, que guarda, que livra. Então, o salmista, ele fala de algo extraordinário, essa proteção, essa dinâmica. Eu lembrei aqui de uma experiência que o Senhor nos deu há muitos anos atrás, numa reunião de obreiros, que nós estávamos aqui no Jaburuna, e o Senhor deu uma visão, que em meio à reunião, o servo via, não lembro se foi Amadeu ou quem que foi, que o servo via que havia uma luta travada, né? Nós estávamos lá cantando, glorificando o Senhor, ouvindo a palavra, mas o servo via, naquele mesmo momento, uma luta travada. Os anjos do Senhor pelejando contra aqueles que queriam o contrário, né? E aquela luta travada durante tudo. O pastor, no final, na hora de entregar o dom, ele era muito quebrantado, porque ele falou: durante toda a nossa reunião havia uma luta, uma guerra aqui diante, espiritual, que nós não podíamos ver, né? Então, há uma guerra, né? Os anjos estão sempre trazendo o livramento, mostrando. É comum a gente ver isso, né? O Senhor mostrando o sujeito para ser atropelado, de repente um anjo puxa e tira, desvia o carro. É as ações maravilhosas do nosso Deus, né? Então, isso é muito bom. E é por isso que o salmista, ele, além de falar disso, ele vai provar e vede que o Senhor é bom. Então, o homem precisa viver a sua própria experiência com a ministração dos anjos. E isso é extraordinário. Quando você vê, você sente que Deus agiu em seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. E pastor Alisson falou que a palavra provai, está aqui no capítulo, no versículo 8, né? Provai e vede, Senhor usou esse versículo. E eu estava olhando aqui, a palavra provai, no original, ela tem um conteúdo de experimentar o paladar. Degustar, no original é degustar. E eu dei um Google aqui agora para saber degustar, obviamente nós sabemos que é degustar, mas vamos saber na raiz aqui do português, aqui do original português, o que quer dizer a palavra degustar. Degustar é experimentar com atenção e se deleitar. É isso. Provai, experimente. Viver na sua própria vida. Exatamente. A experiência, porque ele fala mais aqui embaixo, no verso 17, Kleber, ele diz assim: os justos clamam, quer dizer, os justificados, sim, os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Então, é uma ação conjunta, né? É a confiança no Senhor, é o clamor, é a oração, né? O Senhor manda os anjos, e os anjos... eu lembro porque eu estava conversando com um pastor que está vivendo esse momento difícil lá no sul, e eu falei: nós estamos orando, o Senhor precisa enviar os anjos, né? Essa ministração, enviar os anjos para ir ao socorro do povo nesse momento difícil. E é esse o nosso clamor. O Senhor clama, nós clamamos, o Senhor envia os anjos e, como diz, eles fazem labaredas de fogo, né? Exatamente. Eles são uma ação gloriosa de Deus na vida do servo. Amém. E aqui, quando eu falo os justos clamam, no verso 17 que o pastor Alas justificados, citou, né? os justos clamam. A palavra clamar aqui no hebraico é sussurrar na mente. É você estar meditando no Senhor dia e noite, é sussurrar na mente, orar ao Senhor no clamor. Maravilha. Você está no ônibus, você está clamando, você está fazendo uma caminhada, você está clamando, você está limpando a casa, você está clamando pelos irmãos. Isso é sussurrar na mente, isso é clamar. Deixa eu chamar aqui o pastor Edson Souza, que está conosco aqui nessa manhã, substituindo aqui o pastor que não pôde estar conosco, né, devido a compromissos, e o pastor Edson gentilmente está aqui conosco aqui. Pastor, o texto, ele é muito rico, aliás, o capítulo todo aqui é muito rico, e no verso 4, Davi, o Salmo está falando quando Davi estava fugindo, ele conseguiu escapar ali das mãos de Abimeleque. E no verso 4 ele fala assim: eu busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Que bênção, né? O Senhor, graças nós vivemos um Senhor que sempre responde, que está atento, que inclina a olhar, a ouvir o clamor daqueles que o temem, daqueles que o servem. Paz do Senhor, pastor Edson. Paz do Senhor, Kleber. Paz do Senhor, pastor Leandro, Pierre, o Wallace aqui. Inclusive, nessa segunda, nós estamos tendo o privilégio, né, de estar aqui com o Wallace, mais de um ano, né, Wallace, na bancada juntos, né?
E aí agora nós estamos em segundas-feiras diferentes, São né? duas equipes na segunda. São duas equipes, estamos em segundas diferentes. Hoje tivemos o privilégio de estar com os irmãos aqui. E o pastor Aníbal já mandou avisar que está lá em Montanha, mas está online. Tá ligado, Aníbal? Um grande abraço, meu amigo. Um abraço, Senhor aí, meu querido. Agora, é muito interessante você tá falando aqui do livramento. Quando Davi estava diante de Abimeleque, ele precisou de um livramento da parte de Deus. Sim. Naquele momento. A gente vê o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que eu tenho no livro. A Bíblia nos fala em Hebreus 1,14 que os anjos são ministros que operam em favor dos que hão de herdar a salvação. Perfeito. Então nós queremos dizer aqui que a primeira coisa é que a humanidade que serve a Deus, a igreja de Deus, ela não está lançada à própria sorte. Deus não criou o homem igual a uma teoria que diz, criou o homem e lançou a sua própria sorte para ver o que vai dar. Não, aqui é um relacionamento, porque anjo ministra em favor dos que herdam a salvação, porque Deus dá ordem aos anjos ao seu respeito para que te livre, para que você não tropece com o seu pé em pedra. Então, está dizendo aqui que Deus se preocupa com os que o temem. Deus se preocupa com a igreja de Deus, a igreja fiel que tem o Espírito Santo. Temos enfatizado com veemência acerca do que é ouvir o Espírito Santo. Tá? A igreja que vai ser arrebatada é a igreja que ouve o Espírito Santo, é a igreja que teme a Deus, é a igreja que está com a candeia acesa, é a igreja que é corpo de Cristo, é a igreja que é a imagem e semelhança de Deus, é a igreja que nasceu de novo da água e do Espírito. Então essa igreja teme o Senhor, porque o Senhor é a essência dela. Ele tem um altar, o altar não está quebrado no coração dessa igreja, o templo não está vazio na vida dessa igreja. Pelo contrário, o altar está em ordem, a ministração está acontecendo todo dia, o sangue de Jesus é o sacrifício que é lembrado diariamente, em todo momento. Então essa igreja não está lançada à sua própria sorte. E quando está nos dizendo que o anjo do Senhor ele acampa, porque Deus dá ordem para o anjo dele estar conosco, isso se chama relacionamento. Relacionamento da igreja com o seu Deus, do servo com o seu Deus. E o anjo acampar, ele se inclina. No original também, tá, o Kleber? Ele também inclinar-se, ou seja, acampamento é inclinar-se. Então o anjo do Senhor vem para assistir você, meu irmão e minha irmã. Aqui, ó, o João, a Helena, o Rafael, que estão em condições de necessidades aí em relação à sua saúde. O anjo do Senhor está aí com você. Amém. Qual a certeza que nós sempre dizemos? Você teme a Deus e a palavra dele não vai cair por terra. Então ele está contigo aí. E o interessante é que o original de livrar, ele tem algumas variações, mas eu quero destacar aqui, primeira, equipar para a batalha. Fortalecer. Não é isso? Exatamente. Ou seja, Deus está nos municiando. E que armas são essas? É a oração, não é isso? É o louvor, que está escrito aqui no primeiro verso do Salmo 34, né? Louvarei ao Senhor em todo o tempo e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Me permita, inclusive, dizer, né, para todos que estão nos acompanhando, que essa aqui foi a minha experiência em 1995, do batismo com o Espírito Santo. Lá em Valadares. Lá em Valadares. Então, foi a minha experiência. 1995. Tá? O Salmo 34, verso 1. Que o Senhor, ele disse para mim naquele dia que a experiência do batismo santo é para que o louvor dele estivesse na minha boca em todo o tempo. Tá? Foi um negócio assim que me quebrantou e eu não esqueço, né? Guardo isso aqui na minha vida até hoje. Então, ele nos municia, livrar. Nós estávamos falando de livrar, né? Sim. Das variações. Sim. Municiar para a batalha. Deus livra porque ele nos dá armas celestiais, porque a nossa luta, a guerra, não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes do malignos, né? Onde? Nos lugares celestiais. E a partir do momento que você teme a Deus e a igreja, corpo de Cristo, um lugar celestial, já que você e eu somos templo de Deus, não é isso? Coríntios 3,16. Então, o Senhor nos livra do nosso interior, nos livra dos males interior, dos pensamentos, nos livra das guerras exteriores, como foi o caso aqui de Davi com Abimeleque. Então ele nos municia com todo tipo de arma. Fisicamente e espiritualmente. Exatamente, porque a bênção de Deus, soteria, salvação é completo. Não é verdade? Por isso que os anjos ministram em favor dos que hão de herdar a salvação, que é tudo que nós precisamos de um Deus que tem tudo para nos dar o tempo todo. Então ele nos municia, o sentido de livrar nos municia. Mas tem um outro sentido também, que é
tirar fora. Livrar é tirar fora. E aí nós falamos de arrebatamento. Exatamente. Enquanto nós estamos aqui e não chegou o tempo do arrebatamento, a noiva quer casar. A igreja quer se unir com o seu Salvador, o seu esposo Jesus, para todo sempre. O fiel tem esse sentimento. O fiel não quer morar nesse mundo, né? É peregrino aqui. Então, a noiva quer casar, a igreja quer ir embora. Mas enquanto não chega esse momento, Deus nos municia para as batalhas do dia a dia. Exatamente. E no final, quando se completar o tempo e chegar este momento, e aí o sentido de livrar é tirar fora. Isso. Deus vai tirar a igreja do juízo que há de vir sobre toda a terra. Exatamente. Os ais que há de vir sobre toda a terra, aí Deus vai tirar a sua igreja. Não haverá outro dano, outro peso não será posto sobre a igreja. Então, Deus vai tirar a igreja e o livramento aqui já desse final é: a igreja vai descansar na eternidade e subirá para as bodas do Cordeiro. Aleluia. Então, nós vemos um relacionamento de Deus com a sua igreja no dia a dia, nas batalhas, os irmãos que estão hospitalizados, os irmãos que estão enfrentando batalhas ali pelas enchentes aqui no sul do estado Petrópolis, no Rio. e no Rio de Janeiro, em outros lugares, mundo afora. Não só isso, porque aqui está perto de nós, tem evidência, os nossos irmãos, nós temos contato, mas em toda a parte da terra, o anjo do Senhor está acampando ao redor de Aleluia. todos. Glória a E o Deus. Senhor está livrando o tempo todo, está enviando o seu socorro e chegará um dia que tudo isso vai passar. Lágrima enxugada, pranto, não haverá mais nada disso, porque aí o livramento será cabal, será para todos sempre, né? É a igreja sendo retirada, é o livramento final e a igreja será levada para as bodas do Cordeiro. Aleluia. Pastor Pierre Aquino também conosco nessa manhã. Pastor, Davi afirma que a segurança ela não é temporária nem provisória. Por que eu estou falando isso? Porque ele fala aqui que essa segurança, o anjo do Senhor acampa ao redor e quando ele fala acampar ao redor, é de uma maneira o tempo todo, em todo o tempo. Não é provisória nem temporária. É o tempo todo sobre aqueles que temem o Senhor. Então, é proteção, vamos botar aqui, 24 horas por dia, né? E tanto fisicamente quanto espiritualmente, como o pastor Edson colocou. E Davi nos ensina o que fazermos quando estamos enfrentando esses temores. Ele diz: busque ao Senhor, porque não talvez, não quem sabe, mas o Senhor dará socorro. E é fato isso. O Senhor, ele vela pela sua palavra. E o Senhor, e Davi fala isso aqui, várias vezes ele fala aqui, ele fala assim: olha, muitas são as aflições do justo, verso 19, mas o Senhor o livra, não da maioria, mas é de todas. De todas. Por quê? Porque, verso 18, porque perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que temem o Senhor, ele os livra. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Davi foi um homem que temeu muito o Senhor. Se você for buscar, igual o pastor Leandro falou, sobre o temor é o princípio da sabedoria. Então, o que é o temor para nós? Temor é obediência. Obediência a quem? Obediência ao Espírito Santo. E o Espírito Santo está trabalhando diariamente, está trabalhando no coração do homem toda hora. Eu estou aqui, mas o Espírito Santo está falando comigo. Está trabalhando na minha mente, por quê? Porque ele quer governar você. O temor aperfeiçoa a santificação. Sem o temor na vida do crente, ele não tem bênção na vida dele. Esse versículo aqui é muito, muito bonito. Eu tinha um pastor que ele pregava, eu acho que Edson conhece, foi pastor de Edson também. Ele sempre disse isso assim: é fácil bonito de pregar, fácil de pregar e difícil de viver. Então nós vamos ver um versículo que é muito belo. O anjo do Senhor acampa ao redor, está maravilhoso. Mas o segredo para esse grande benefício acontecer é você temer a Deus. E temer é o quê? Temer é você dizer, aí nós vamos ver lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Aleluia. Então,
no momento que nós estamos vivendo, no momento difícil, no momento profético, no momento do breve, há um Espírito Santo dando as suas ordens, dizendo para as igrejas, e nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo, porque, igual o pastor Edson disse na carta de Hebreus, que os anjos do Senhor são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que vão dar a vida eterna. Mas para quem que esses anjos estão trabalhando? São para aqueles que vão simplesmente à igreja? São simplesmente para aqueles que às vezes levam a Bíblia do braço? Não. São para aqueles que estão compromissados com a revelação. São para aqueles que estão compromissados com a voz do Espírito Santo. E nós vamos ver uma atitude de Davi, que escreveu esse salmo, que ele vai escrever aquilo que ele viveu. Não é simplesmente um movimento. Davi escreveu isso aqui porque ele estava emocionado, não. Davi era um homem temente a Deus. Nós vamos ver uma história na vida de Davi, quando ele chega em Ziclague. Ele chega numa situação que ele vê a cidade dele tomada. A Bíblia diz que ela estava tomada a fogo. Eles tinham colocado fogo, tinham levado os familiares dele. Verdade. Então ele chegou diante daquela situação que, pela razão humana, aí nós vamos, a gente sempre fala de razão, fé, né? A gente sempre fala nisso. Pela razão humana, Davi tinha que tomar uma decisão na hora. Ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que pegar os soldados dele e ir para a guerra, resgatar a família dele. Naturalmente ele tinha que fazer isso. Mas só que, como ele era um homem temente a Deus, um homem servo que queria ouvir Deus, o que Davi fez? Davi foi ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz que Davi foi consultar ao Senhor. E na mesma hora, o Senhor deu uma resposta. Vai buscar, porque eu vou te dar o livramento. Meus irmãos, o momento que nós vivemos é o momento da obediência. É o momento do temor. É o momento de dizer, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E às vezes é difícil de temer, é difícil de obedecer, porque são situações que nós estamos vivendo que nós queremos tomar decisões, mas há um Espírito Santo de Deus querendo te governar, querendo que o anjo do Senhor trabalhe em seu favor. Há um Deus querendo trabalhar em favor de uma igreja, mas para isso acontecer, nós temos que temer a Deus. É bom, deixa eu aproveitar o gancho. Pois não, pastor. Pierre está falando aí, no verso 15, diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos, né? Sobre o homem justificado, né? E os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Deus está atento ao clamor. E quando o Kleber falou aí dos 24 horas ali, os anjos agindo, é o melhor seguro, sabe, Ed? Esse é o melhor seguro. É o seguro, né, que você tem, né? Por isso que a bênção de Deus é extraordinária. Eu sempre falo que a melhor relação, a melhor sociedade que existe é o homem com Deus. Você só leva vantagem, né? A nossa relação com Deus é assim, é vantajosa, porque nós mandamos para ele o pecado, ele manda a salvação, né? Nós mandamos os nossos temores, ele manda os anjos ministrar a nosso favor. Essa é a melhor troca, é a melhor sociedade. Essa Wallace, não e tem esse seguro aí não precisa nem de comprar comigo, hein? Nem precisa. Esse seguro aí tá tranquilo, já tá pago. É só clamar. É interessante que esse seguro já foi pago lá na cruz, né? Jesus pagou o seguro. O restante é comigo, tá? Esse aí não. E as pessoas não entendem, né? E no momento e na hora que o sinistro, sabe o que ele faz? Ele te coloca lá nas mansões celestiais, quando o sinistro acontece. É notável essa relação. O salmo aqui todo, você vai pegando os versos aqui, cada vez nos entusiasma, né? Porque no verso desse, nenhum dos que nele confia, sabe, Pierre? Tá vendo? Em cima disso, né? Ele diz, nenhum dos que neles confiam será condenado. Olha que coisa notável. Então, como é que está, meu irmão, a sua confiança em Deus? Você tem lançado sobre ele as suas demandas, né? As suas necessidades, né? Então, essa é a grande experiência, porque nós confiamos, né? E nós vamos viver isso. Por isso que provar e vede, né? É você estar confiado totalmente. Eu falo que quando o pastor Leandro falou aqui dos anjos que acampam ao redor, eu estava falando, isso é uma relação de fé. Não adianta. Ou você crê ou
os anjos estão agindo. Você pode crer ou não, né? E é muito bom quando a gente crê que não estamos sozinhos. Né? Na hora que você está na batalha, você está no clamor, você sabe que o anjo está ali te acompanhando, o negócio está ali. Isso gera confiança. Por isso que isso é a grande experiência nossa. Sabe que o senhor me lembra aqui? Perdão, pastor Edson, só que eu lembrei-me aqui. O pastor Alex Demo, lá de Linhares, lembrei que agora. Ele teve uma Covid severa, quase morreu. Lembro. Ficou difícil. E ele me contou, o filho dele me contou, aliás, o filho dele mais velho, que estava sempre ali no hospital. E ele não podia ir até aquele local, mas ele falou que tinha era um vigilante, se não falha a memória, um enfermeiro das 3 da manhã. Toda noite, 3 da manhã, esse enfermeiro passava, cumprimentava ele, fisicamente ele via, e ele falou, vou lá ver como é que tá seu pai. E entrava, mas ninguém podia entrar. Mas esse enfermeiro entrava, era das 3 da manhã. Ele ia lá, olhava, falou, olha, olhei lá ele direitinho, tá tudo bem. E aí, quando o pai dele saiu, o pastor Alex Demo do hospital, ele quis agradecer a esse enfermeiro. E aí ele chamou a equipe toda ali e falou, eu queria agradecer o enfermeiro que às 3 horas da manhã sempre ia lá. Como é que ele é, esse enfermeiro? Ele falou, citou, ele era assim, falou, não tem. Aliás, à noite nem tem enfermeiro. São enfermeiras. E não tinha esse enfermeiro. E aí ele pôde então entender que era um anjo do Senhor. Era o anjo do que Senhor. ia sempre ali às 3 da manhã cuidar do pai dele. Por favor. O que eu queria dizer é coisa simples. Com base no que nós estamos dizendo aqui, eu costumo citar o seguinte, que Deus nos surpreende cada dia com o seu amor e com o seu cuidado. De tanta coisa que você já vê ele operar e sabe que ele faz em você sabe que ele faz em favor da igreja, mas mesmo assim, Deus nos surpreende cada dia mais com o seu zelo e com o seu amor na nossa jornada. Que coisa, né? Que amor incondicional. Pastor Leandro Badke, eu estava olhando o texto aqui e o Senhor diz assim, no verso 10, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, vírgula, mas aqueles que buscam o Senhor, de nada tem falta. E no verso 15 diz, e os olhos do Senhor estão sobre os justos, aqueles que são justificados pelo sangue do Cordeiro. E os seus ouvidos, ou seja, os ouvidos do Senhor, estão atentos ao seu clamor. E aí eu volto, mais uma vez, bater nessa tecla. A palavra clamor aqui é sussurrar na mente. Aqueles que estão em 24 horas clamando ao Senhor. Os olhos do Senhor e os seus ouvidos estão atentos a esse clamor. Por mais que as circunstâncias digam não, mas o Senhor está agindo. E isso que essa palavra está nos dizendo aqui nessa manhã. Seguindo a palavra dos companheiros, né, aquilo que tem sido trazido, o clamor, né, aquilo que Pierre também disse sobre a obediência, porque nessa hora há um aperfeiçoamento, né? E nós estamos finalizando o primeiro trimestre, o senhor disse que seria um trimestre de aperfeiçoamento. Então, uma igreja que ela caminha sendo aperfeiçoada pelo Espírito. O Espírito Santo nos levando diz a palavra, que o Espírito ele geme, né? Com gemidos inexprimíveis. Perfeito. E a oração da igreja nessa hora é amar o Senhor Jesus acima de todas as coisas. É o temor devido, né? Interessante, né? Meus companheiros, esse final de semana o senhor concedeu um sonho. E nós estávamos numa reunião e havia muito agito para que pudesse ser atrapalhada esse compromisso. E era trazida essa palavra sobre temor. E todos paravam. Era um início. Temor, eu preciso da sabedoria. Era o início de uma grande obra que o Senhor queria operar. Que você vai crer nos anjos, na administração. Por temor. É o temor. Você sabe o que está acontecendo. Mas enquanto há temor, há certeza de que o Senhor está operando. Interessante quando você vai ver a mensagem dos anjos, que em todo tempo eles trazem uma mensagem. Quando o Senhor Jesus veio, os anjos, né, trouxeram uma mensagem. E quando você vai lá em Apocalipse, me lembrei aqui que o pastor Gidati, quando trazia aquela mensagem sobre o louvor da igreja fiel, né? E eu lembrei desse texto, e lá em Apocalipse 14:6, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno. Então a mensagem do evangelho eterno, a mensagem dizendo assim, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória. Então a mensagem para a igreja nesta hora é temor, né? Mistério e a glória na eternidade. Que o Senhor possa nos abençoar. Pastor Wallace, olha o que o irmão mandou aqui. O irmão lá de Jacareí, o nome dele é Marcos Mendes da Silva. Diz assim, Kleber, pastores, bom dia.
Que palavra maravilhosa nessa manhã. Recebi uma grande bênção. Estava ansioso aqui em casa, agora de manhã. Mandou um abraço pra ele, hein? Foi minha ovelha, o Marcos Mendes, esposa da Isabela. Ah, é? Marquinhos, conheço, Marquinhos. Davi e a Esté, os filhos deles. Que Estavam maravilha. aqui na nossa igreja e mudaram pra lá Pra Jacareí, há um agora. ano e alguma coisa, assim, um ano mais ou menos. Olha só, recebi Um valente, abraço um aqui. valente. Marcos é um valente. E ele disse: estava ansioso, pois irei passar por uma cirurgia hoje à tarde. E essa palavra veio ao encontro do meu coração, me trazendo paz, alegria e descanso. Deixa um abraço fortíssimo para você. Obrigado. Para todos os pastores da bancada, em especial aos meus queridos, ali bota Edson Souza, conhece? E ao Leandro Badique, os pastores que aqui estão, que acabaram de Ele citar. deixar um testemunho aqui de Pois Marcos. Nós estávamos num sepultamento. Fiquei com ele uns 3 anos. E um obreiro simples como nós, valente do campo. Isso que estimula todos nós, né? E o corpo ia ficar ali na igreja, na parte noturna. Ia ver aquela escala, ele tinha ficado já há um tempo. E nós estávamos juntos e me lembro que você vê que são detalhes, coisas simples, né? Como o Edson disse aí. Mas os anjos, eles ministram nesse ambiente. São ministros que operam ao nosso redor. E Marcos diz assim: olha, Leandro, eu ficarei aqui. Ele já tinha cumprido uma escala, mas ali onde não tinha havia ninguém, a igreja já estava ali escuro, num ambiente, nós estávamos ali pro lado de fora, e ali aquela companhia, assim como os anjos cooperam, né? Os ministros que cooperam. E guardou esse companheiro, um valente, né? Marcos, me alegra. Esses dias eu tive com eles, com a família, e muita alegria de poder ter participado desse dia e desse trabalho na igreja juntos, né? Um valente do Senhor. E vamos orar por Deus ele, por abençoe. essa cirurgia que ele irá passar Vamos logo orar. mais à tarde. Tá anotado. Tá bom, Marcos? Vamos orar. Estamos orando já por ti. Queridos, são 7h11. Nós vamos colocar um louvor, né? Daqui a pouco a gente volta, dando sequência aqui. A segunda parte do nosso pós-madrugada aqui na Rádio Mané. Muito bem, estamos de volta pela Rádio Mané, 7h20. Deixa eu mandar um abraço aqui à irmã Fátima, esposa do nosso querido irmão Rodrigo, lá em Pernambuco. Meu querido irmão Daniel, diácono Daniel, lá de Campina Grande, da Paraíba. Também a irmã Daniele Venturim, obrigado pelas palavras. Obrigado, irmã Rosilene também. Nosso querido irmão Zeno. Um abraço aos queridos irmãos que estão acompanhando a nossa programação pelo canal 126, pela Parabólica via Embratel e também pelo canal 85, pelo Sky Livre, por aplicativo celular, pela Rede Mundial de Computadores e pela FM 100.3. O irmão Oscar Veiga, lá de Buenos Aires, ele falou: Kleber, eu tenho várias experiências com anjos, né? Vários livramentos que o Senhor me concedeu, acidente de carro, assaltos, de morrer afogado. Enfim, eu nunca vi fisicamente, mas porém são reais. Eu creio no poder de Deus e nas suas palavras e temos vários exemplos na Bíblia. Daniel, na Cova dos Leões, realmente, eu até citei aqui semana passada, né? Daniel, olha o milagre, como Deus é poderoso, né? Deus fez um leão. O pastor Wallace gostou até no dia que eu falei. O Deus fez o leão jejuar. Na verdade, fechou a boca do leão, botou ele para jejuar. É desse jeito mesmo, nosso Deus é poderoso. Tá bom, querido? Obrigado aí, Oscar Veiga, nosso querido irmão. Pastor Leandro Badic, obrigado por ter vindo aqui essa manhã, pastor. Boa semana, que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Agradecemos o carinho, né? A oportunidade de estarmos aqui no temor do Senhor, na graça para servir ao Senhor. Um abraço no coração de todos. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Um abraço, irmã Rosilene Bragato. Também tem várias experiências. Mora em Jardim da Penha. Quer dizer, a igreja que ela serve, a igreja de Samarana, tem Jardim da Penha. Ela mora na Serra e ela conta várias experiências aqui para mim sobre anjos, né? O agir dos anjos, o enviar dos anjos. Enfim, como Deus tem operado na vida dela. Pastor Wallace Rosete, pastor, obrigado por ter vindo aqui também nessa manhã, ter estado conosco aqui. A paz, Senhor, boa semana. Para dar um abraço da irmã Ana, estamos orando por ela também. Amém, Kleber. Eu sempre falo e repito, segunda-feira a gente participa aqui, é um privilégio começar a semana aqui, né? Tá podendo mandar já os abraços? Sim. Então vamos lá. Não pode deixar de mandar um abraço para nossa querida irmã Carol, lá de Cachoeiro, né? Sempre presente, né? Eu falei pro pastor dela, que privilégio, né? Ter a nossa irmã, uma anciã que participa de tudo, muito sempre atento, sempre mandando um abraço. Eu quero mandar um abraço especial para o Quarteto Celebrai, né? Nosso abraço às nossas irmãs pela presença lá na igreja, foi muito bom, foi um culto maravilhoso
e o Senhor possa abençoá-las, né? Nessa missão delas do louvor. Quero mandar um abraço também a alguns grupos que oram pela gente. A irmã Wanda e o seu grupo, nosso abraço. A irmã Fátima Soares, do grupo Orai Sem Cessar, esse período de enfermidade de Ana. Essas irmãs, esses grupos, constantemente mandando oração, mandando texto, mandando áudio, louvores, né? E isso transmite a minha esposa, ela recebe uma bênção, um consolo. A nossa irmã Doroteia Miller, que incansável, preocupado, toda vez que alguém menciona alguém, elas entram em contato, ela coloca no grupo de oração. Nosso abraço, irmã Doroteia. E tem outra, ela lida com enfermidade. Né? É fruto de milagre, é uma pessoa que sabe o que é a dor das outras quando fala de enfermidade. Então, nosso abraço carinhoso à nossa irmã Doroteia, que eu tenho certeza está nos ouvindo. Quero mandar um abraço também pelo Jorge Zeno, né? Tia Josenice, Aníbal não está aqui, mas tia Josenice, sinta-se abraçada por nós aqui, tá? O Alberto do Rio de Janeiro, que sempre tem orado pela vida dos pastores, intercessão nas madrugadas, sempre recebo. Hoje já mandou, não pude ouvir que eu estou aqui, mas já mandou um áudio, eu sei que é oração pelos ministérios, ele não esquece disso. O pastor Melo e a irmã Janique, lá de Recife. O pastor Melo é um intercessor desta obra, né? Toda madrugada o pastor Melo está no joelho, manda, estamos orando pela Ana, estamos orando pela igreja. Nosso abraço, pastor Melo. Queremos um abraço para as áreas que a gente tem estado, Cachoeiro, Muqui, Mimoso, os nossos irmãos de Alegre, Guaçuí, Bom Jesus, Apiacá, Jerônimo Monteiro, que nesse momento difícil nós não só mandamos o abraço, mas dizer para os nossos irmãos que nós estamos orando e pedindo aos anjos essa ministração, eles possam ser alvo da ação dos anjos. E sabemos que os anjos estão com vocês, agindo aí, dando como os irmãos em Petrópolis, em todas as áreas. Né? O nosso abraço fraternal a todos e os irmãos da bancada, que é o prazer estar nesse momento aprendendo junto sobre aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Nosso abraço a todos. Pastor Edson Souza, Edson conhece, Souza também. Souza também, né? Obrigado, pastor. Pastor Erli que gosta. Pastor Erli de Florianópolis, eu mando um grande abraço também. Isso. Padre Senhor, eu quero mandar um abraço a todos os nossos irmãos, né? E dizer que é sempre uma alegria nós começarmos a semana em oração. Graças a Deus. A oração é que nos move, a oração é que nos sustenta. O próprio Jesus já nos disse isso, né? O espírito está preparado, a carne é fraca. Solução, oração. Então, segunda-feira nós estamos aqui orando, na terça nós estamos orando em casa, na igreja, e vamos orar todo dia, não é verdade? Então é uma alegria estar aqui. Quero mandar um abraço para os nossos irmãos ali da igreja de Gaivotas 2, né, onde estamos. Esse final de semana foi um final de semana maravilhoso, mudança de classe no sábado, seminário no domingo e muitas experiências com todas as classes, da menor ao maior, inclusive até desde as gestantes. Então, Deus tem agido de maneira maravilhosa. Eu quero mandar um abraço para todos os nossos irmãos ali e um abraço para quem nos acompanha aqui na Rádio Manaíne, os irmãos que oram. O Wallace citou um monte de gente aí que está orando o tempo todo. É isso que sustenta a igreja fiel, é oração, né? É isso que sustenta a igreja fiel. Então, um abraço para todos esses irmãos aí que estão em constante oração, e nós oramos também. Daqui a pouco vamos orar pelos enfermos, alguns necessitados, né? Às vezes o seu nome não vai ser citado aqui, não deu para Kleber ver ali no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, mas, meu irmão, a oração ela vai onde e chega até a pessoa também que nós não estamos vendo, mas Deus está te vendo. Você teme a Deus, a oração vai chegar a você aí. Amém. Então eu quero mandar um abraço para os companheiros aqui da bancada, para todos os irmãos, e a gente continua firme em oração. Deus abençoe. Antes que eu receba uma cobrança, os irmãos de Coqueiral de Taparica, nossa querida igreja amada, nosso abraço. Eu não falei, daqui a pouco, pastor, o senhor esqueceu da gente? Esqueci não, tá? Tá lá no coração. E daqui a pouquinho o pastor Edson vai estar orando. Pastor Pierre Quino, obrigado, pastor, por ter vindo aqui também. Eu que agradeço a vocês, né? Eu queria agradecer principalmente as irmãs. Eu sempre falo das irmãs aqui. As irmãs são a riqueza, né? Semana passada eu fiquei mais velho um ano. O Wallace nem mandou parabéns pra mim, entendeu? Parabéns, Pierre. Acho que eu reconheço ele há muitos anos. Falou nada. Então,
Semana Mandei, passada. se você for lá no seu Facebook. Tá? Ah, eu vi lá. Então não fala não, maior gratidão. Não passa. Eu esqueci o Marcos do Facebook, tô lembrando agora. Ele nem olhou, Wallace. Ele nem olhou. Eu vi. Eu queria agradecer as irmãs da igreja, que semana passada fizeram até uma surpresa. E eu falei com os irmãos, eu não mereço isso aqui não. Os irmãos, pastor, você merece. Então é o seguinte, eu queria deixar um abraço para a igreja de Barra 2. Um povo bom, um povo abençoado, que tem me tolerado ali há quase 5 anos. E tem sido uma grande bênção para minha vida e para minha família, né? Para minha esposa, filhos e para a grande região de Terra Vermelha. Que Deus abençoe a todos. Muito bem, nós vamos orar. Antes de mandar um abraço à irmã Andréia, lá de Tamaraju, na Bahia. Kleber, manda um abraço pra gente. Estamos aqui vendo vocês, acompanhando. Ora por nós. Vamos orar agora, tá bom, irmã Andréia? Pastor Edson, após a vinheta, por favor, feche seus olhos. Vamos orar? Momento de oração. Muito bem, meus irmãos, nós vamos orar agora e eu vou citar aqui os nomes pelos quais oraremos hoje e depois a gente vai fazer um clamor. A gente vai fazendo a imposição de mãos, não é isso, Kleber? Amém. Exatamente, pedir a todos os pastores imporem as mãos, Isso. por favor. Então eu vou citar primeiro, né, o João Muniz, hospitalizado de São Paulo, a Helena Alves, está hospitalizada em Recife, a Rafael Tobias, que é um garotinho de 8 anos, né, tá com tumor na cabeça, o Marcos Mendes, nosso irmão, que vai fazer cirurgia hoje à tarde, a Juliana Trancoso, ali da Igreja de Gaivotas 2, está com tratamento oncológico, tá? O nosso irmão Eudes também está em tratamento de algumas complicações que ele tem tido, a Igreja de Gaivotas 2, a nossa irmã Margarete, lá da Igreja Copamate, Mato Grosso do Sul, a nossa irmã Ana Rosete, esposa do pastor Wallace, tá? Os nossos irmãos de Mimoso e do Rio de Janeiro, enfim, de áreas atingidas. Nós temos aqui a nossa irmã Salúquia, a nossa irmã Solange, o nosso irmão Erivelton Perim, a nossa irmã Natália Pereira. Então nós temos este grupo aqui citado, mas oraremos por todos os enfermos. Vamos interceder a Deus. Soberano e eterno Deus, pelo poder do sangue de Jesus, nós clamamos a Ti, colocando estes nossos irmãos que encontram-se enfermos, precisam do Teu socorro, os que nós citamos e os que nós não citamos, mas o Senhor os conhece e o Teu anjo está ao lado deles também, Senhor, porque Tu os ama e eles jamais, ó Deus, ficam longe de Ti, porque o Senhor acampa ao redor deles. Suplicamos, Pai, para que opere maravilhas, milagres, Senhor, aqueles que estão aguardando transplante, os que estão em tratamento, ó Deus, hospitalizado, os que estão em tratamento em casa, acamados, Senhor, os que passarão por cirurgia hoje ou neste mês ainda, Senhor, que aguardando filas de transplantes, vai ao encontro de todos estes, Senhor, e uma palavra Tua basta. O Espírito Santo do Senhor que habita nestes irmãos possa gerar ali a segurança, a paz, a alegria do Senhor, sabendo que Tu estás no controle de todas as coisas. Aleluia. Abençoa os nossos irmãos enfermos. Livra, Senhor, das viroses, livra das contaminações, livra de todo dano. Clamamos também para que abençoe os lares, os casamentos, ó Deus. Fecha a boca do nosso inimigo e abençoa o casal para que haja temor do Senhor. Abençoa o relacionamento entre pais e filhos e que dentro dos lares o Senhor seja a coluna da família em todo o tempo. Abençoa as igrejas, multiplica a salvação de vidas, esconda do mal e o Espírito Santo do Senhor faça prosperar a Tua palavra, o ensino todo dia, Senhor, da escola bíblica dominical, o ensino da Tua palavra prospere nos corações. Abençoa também os ministérios, ó Deus, para que em todo o tempo o Espírito Santo do Senhor oriente e governe em todas as coisas. Abençoa os nossos irmãos, ó Deus, atingidos pelas chuvas, atingidos pelas catástrofes em qualquer lugar. Sê provedor. Deus, livramentos de tudo, Senhor, e acrescenta aquilo que foi perdido, porque na Tua mão está o poder.
Abençoa o conselho presbiteral, os pastores, abençoa o pastor Gedetil, presidente. Senhor, cuida da saúde de todos os teus servos e das famílias. Assim, Senhor, nós oramos suplicando esta bênção por eles, mas também glorificamos pelo aniversário dos nossos irmãos, como a Ana Laura, que faz aniversário hoje, e tantos outros irmãos. Senhor, multiplica a alegria no coração destes. Assim nós clamamos a Ti, crendo em nome de Jesus. Amém.